Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! O anime começa com uma guerra nos céus entre humanos e máquinas, mas tudo já vai fazer sentido. Nosso protagonista é o único homem em uma nova escola, a Academia IS Orimura, e Chika é o sortudo da vez, e aparentemente, a professora dele é sua irmã nessa escola onde só há garotas, e todas parecem admirar muito ela. Ela era da primeira vanguarda dos pilotos Infinite Stratos a representar o Japão, e depois é explicado mais a fundo. Basicamente são tecnologias de pilotagem, que servem também para o combate em guerras, e Chika é o único homem no mundo que pode pilotar um traje IS. Lá ele acaba reencontrando uma antiga amiga de infância que ele não via há anos, ou Kissi no Nono, mas não parece acontecer nada de incomum. Ele parecia ter dificuldade nas aulas em relação ao conteúdo, e sua irmã estava sendo bem rigorosa com ele. Depois da aula, uma das alunas se dirige até ele, Cecília, que aparentemente era uma candidata a representante, o que significava que ela fazia parte da elite, prestes a representar sua pátria como piloto IS, no caso dela, da Inglaterra, mas Chika não fica muito surpreso com isso, e ela até tenta impressioná-lo dizendo que derrotou uma instrutora, mas ele diz que fez o mesmo, e a conversa acaba com ela frustrada. Chegando pela primeira vez em seu quarto, ele descobre que terá que dividi-lo com Oki, sua amiga de infância, e acabam tendo uma conversa um tanto quanto conturbada, mas acabam se ajeitando, ou quase isso. No dia seguinte, era hora de decidir o representante da classe, e a grande maioria recomenda o próprio Chika, que se sente um pouco acuado, mas Cecília começa a falar como seria uma vergonha ter um homem como representante e começa a tentar diminuir ele por motivo algum, até que ele fica bravo com a situação e decide fazer algo, e para decidir isso, seria feito um duelo pela eleição do próximo representante. Vai tomar no c... Como ele era o único homem, seria criada uma unidade pessoal de traje IS para ele, e obviamente Cecília também tinha uma, mas pouquíssimas pessoas tinham por todo o mundo, e a doutora responsável pela criação desses núcleos, que nunca foi revelado seu segredo, é Sinonono Tabane, a irmã de Oki, mas ela não gostava nem um pouco de falar sobre ela. Depois da aula ele tenta falar com ela, se aproximar, e a leva para comer, e lá, ele pede ajuda para aprender mais sobre os trajes IS, e ela decide ensiná-lo um pouco, mas ele não parecia estar evoluindo muito bem. Vai te lascar, filha da puta! O dia finalmente chega, mas até aquele momento, eles só haviam praticado Kendo, e Chika não tinha entendido por quê, até que o seu traje IS pessoal chega. Ele se prepara e vai para a arena. O combate começa difícil por Cecília ter um traje de atiradora, enquanto Chika era um traje de curto alcance com uma espada. Mesmo assim, ele consegue observar bem os padrões dela e esquivar da maioria dos ataques, porém, ele se descuida e é atingido, mas é salvo por sua unidade que se transforma na hora, se adaptando ao seu corpo. Ele estava o combate todo com as configurações padrões, agora ele estava a todo vapor. Hoje comeremos... Ele usa a espada de mesmo nome da que sua irmã utilizava, e promete que a partir de agora vai honrar o nome de sua família, e se prepara para dar o último golpe em Cecília. O combate acaba e ela é considerada a vencedora. Depois, é explicado o porquê de sua derrota. A sua arma tem uma habilidade especial de converter energia de proteção em ataque, e basicamente, em duelos como esse, perde quem esvai sua energia de proteção primeiro, o que fez com ele perdesse, mas se não fosse pela sua energia esgotando, ele teria ganho. E a partir de agora, os treinos com Oki ficariam mais intensos, e ele ia aprender de verdade como ser um piloto das unidades IS. Ai, papai, apaixonei. Os treinamentos da turma começam, e Chika e Cecília são chamados para demonstrar suas habilidades. Ela parecia estar mais gentil com ele, mas ele não tinha melhorado nada, e acabou caindo feio. Ele fica bem, e Cecília estranhamente se preocupa com ele, e Oki e ela parecem entrar em um embate por Chika. Mais tarde, é feita uma festa em comemoração ao Chika por ter virado representante da classe, pois Cecília havia desistido. Na hora de dormir, fica um clima estranho entre os amigos. Sexo ocasional! Hoje! No dia seguinte, uma visita inesperada acontece, uma transferida de outra turma, que era uma amiga de Chika de alguns anos, que também era uma candidata representante da China dessa vez, seu nome era Rin. Eles começam a se aproximar novamente, mesmo que as meninas não estivessem gostando nada disso, e acaba provocando mais ciúmes ainda nelas no decorrer da conversa, até que ela se retira. Mais tarde naquele mesmo dia, ele começa seus treinamentos com Cecília e Oki ao mesmo tempo, e termina o treinamento todo acabado. Antes de ir pro seu quarto, nos vestiários, ele encontra com Rin e começam a conversar um pouco, até ele falar que precisa ir para o quarto agora que o chuveiro estava vago,
e é aí que ela percebe que ele divide o quarto com Oki. Ela aparece no quarto com suas coisas pedindo para que Oki trocasse com ela, que obviamente recusa, até Ling apelar para uma antiga promessa entre ela e Chika, mas ele não se lembra dela e acaba arrumando problemas, que iriam se resolver somente no interclasse da academia. O torneio interclasse começa, e logo na primeira rodada, ele enfrentaria Rin. Ambos se preparam para o combate, que não seria fácil, e começam. A batalha começa e Rin fica na vantagem por um bom tempo, já que Chika não conseguia se aproximar a todo momento e o traje S dela era muito moderno. Ele sofre alguns ataques e acaba no chão, mas se lembra de sua irmã, e que iria honrar o nome dela, e vai para valer. No momento em que ele ia usar seu trunfo, algo inesperado acontece, a barreira da arena é quebrada, alguém de fora havia atirado contra eles. Os alarmes soam e a partida é cancelada, mas os participantes não podiam sair, pois tinham de ficar ali enquanto os alunos fugiam. Até que o inimigo se revela, o que parece um traje S com um piloto mascarado. Eles começam a combater o inimigo, e nos bastidores, as professoras pensam em tentar intervir, mas não podem, pois o inimigo fez com que as barreiras se tornassem mais poderosas e trancou tudo, ou seja, eram Rin e Chika presos com o inimigo lá dentro. O inimigo era poderoso e não havia recebido nenhum ataque até agora, mas Chika tinha um plano, acertar ele com a habilidade de sua lâmina, que acabaria com isso. Porém, na hora do plano Oki aparece, e eles têm que se apressar para pôr em prática. Chika se lança com a propulsão de Rin e acerta o inimigo, cortando um dos braços do traje, mas Chika cai, só que ele estava esperando o tiro de Cecília, que derruba o alvo. Eles se aliviam pelo inimigo estar caído, mas ele de repente se mexe, e Chika tenta impedir seu ataque. Mais tarde, vemos que ele acorda na ala hospitalar, aparentemente ele foi o único que se feriu no combate, e todas estavam bem. Chika e Rin têm um momento de reconciliação, até que as outras duas chegam para brigar por ele. Enquanto isso, Shifuyu e Yamada estavam fazendo testes no traje S que havia atacado a escola. Era realmente um traje sem piloto, com um núcleo único, ou seja, mais alguém estava produzindo trajes, e não era para o bem. O quinto episódio começa com uma notícia estranha, de que Chika teria que se mudar do quarto, já que ele o dividia com uma garota, o que não fazia sentido, já que ele era o único homem da academia. Porém, assim foi feito, mas antes de ir, Oki propõe que no próximo duelo, se ela ganhasse, eles teriam um encontro, e o rumor se espalha pela academia. No dia seguinte, tudo é esclarecido, realmente havia um novo homem na academia, Charles Dunois. Obviamente todas as meninas ficam malucas, e eles já são obrigados a fugir delas. Ele fica um pouco tímido perto de Chika, mesmo sendo dois homens se trocando, e Chika fala sobre seu traje, que é diferente, e Charles diz que é filho do presidente da empresa Dunois, que faz esses trajes e é a maior da França relacionada aos trajes IS. O próximo treinamento seria de Cecília e Rin contra a professora Yamada, que cai com bastante estilo em cima de Chika, onde ele aperta as partes macias da moça sem querer. O combate 2 contra 1 começa, mas não demora muito tempo para acabar, já que Yamada era uma antiga candidata a representante de seu país, e derrotou as duas facilmente. Na hora dos treinos, agora seriam os usuários de unidade única que fariam o trabalho, e todos cercam Chika e Charles. Porém, na hora de Oki, ela marca um almoço com ele, mas mal sabia ela que ele levaria uma galera, incluindo as suas rivais. Ele experimenta a comida de cada uma, que levaram para agradar ele, e acaba virando uma competição de alimentar o Chika. Mais um dia, mais uma aluna transferida, desta vez era Laura, que Chika deduz ser uma das aprendizes de sua irmã enquanto ela esteve na Alemanha, que já recebe Chika com um tapa na cara, dizendo que não aceita que ele seja irmão da Shifuyu. Você gosta de chupar cacete? Então vem chupar meu cacete. No treinamento, as meninas estavam enchendo a cabeça de Chika, que já não aguentava mais, e deixou elas de lado para treinar com Charles. Então ele é? Depois de perder um combate contra ele, Charles lhe diz que ele precisa aprender as nuances de armas à distância, senão nunca ganharia. Ele o ensina de uma forma simples, e Chika estava começando a entender, até o treinamento ser interrompido por Laura querendo um combate com Chika, pois aparentemente ela tinha assuntos a resolver com ele, só que Chika não tinha e a ignora. Mesmo assim ela ataca, mas é impedida por Charles, e as coisas só são impedidas pelas professoras. Quem que vai se lascar pra casa do c... No caminho para o seu quarto, ele ouve uma discussão entre Shifuyu e Laura, sobre ela ter abandonado alguma coisa por Chika, e ela não estava falando nada bem dele, até que se retira.
Ele vai falar com ela, que diz para ele não se preocupar com isso, e vemos um flashback onde ele havia sido sequestrado, e ela desistiu de sua vitória na partida final para salvá-lo. Depois disso, ela virou instrutora na Alemanha por 1 ano, e foi assim que conheceu Laura. Ao voltar para o quarto, Charles estava no banho, e ele percebe que ele esqueceu o sabonete, e vai entregar, mas no momento, ele estava saindo do box, e Chica percebe que na verdade Charles não era ele, e sim ela. Eles começam a conversar, e Charles explica que ela pouco viu seu pai na vida, e que só se mudou para as empresas do Nois depois que sua mãe faleceu. A empresa estava passando por dificuldades, já que seus trajes IS eram todos de 2ª geração, e para obter publicidade, seu pai mandou que ela se fingisse de garoto. E Chica diz que ela estaria protegida enquanto estivesse na escola, já que enquanto matriculados, não fazem parte de nada a não ser academia, e ele promete que vai fazer de tudo para ela ficar bem. Porém, de repente, Cecília entra no quarto, e eles fingem uma cena só para não parecer estranho, e Chica é levado. Eles encontram Oki no caminho, e obviamente aquilo vira uma competição por ele, e ele volta todo acabado pro quarto. Ah, shit! Here you go again! Ele volta com jantar para Charles, que não sabia usar muito bem o hashi, então ele se oferece para dar de comer a ela. Mas o episódio termina bem obscuro, com Laura prometendo acabar com Chica de uma vez por todas. Eita porra do caralho, agora filha da p... Enquanto Cecília e Rin treinavam como as boas rivais que são, elas são interrompidas por Laura, que as provoca para uma luta que chama a atenção de toda a escola. Laura era muito mais poderosa e consegue lidar com as duas facilmente, mas acaba saindo do controle e as machuca de verdade, obrigando Chica a entrar no combate e salvá-las enquanto Charles distraía Laura. Ela era muito poderosa e conseguiu dar cabo dos dois também, mas foi tudo impedido por Shifuyu, que proibiu as lutas até o interclasse. Elas foram mandadas para a ala hospitalar, até que uma avalanche de garotas chegam dando a notícia de que as batalhas agora seriam em duplas, e todas saem decepcionadas ao saber que Chica faria dupla com Charles. Além disso, Rin e Cecília nem poderiam ficar bravas, já que foram proibidas de participar pelos seus ferimentos. No dia seguinte, o torneio ia finalmente começar para resolver todos os assuntos de uma vez por todas. Porém, uma coisa deixa todos surpresos: a dupla de Oki sorteada foi Laura. E a primeira batalha será contra Chica e Charles. O combate finalmente começa, e ambos Laura e Chica estavam bem confiantes. O combate estava difícil, e mesmo Oki sendo do time de Laura, ela tira ela do caminho, como se quisesse fazer tudo sozinha. Charles consegue derrotar Oki, e o combate continua com Chica e Laura. Juntos eles conseguem perceber um ponto fraco e abusam disso contra Laura, e com um trabalho em equipe impecável, eles deixam Laura à beira da derrota. O flashback de Laura mostra que ela era uma cobaia de experimentos militares, nascida e criada somente para o combate. Ela sofreu muito em uma certa época, mas foi aí que encontrou Shifuyu, e conseguiu chegar a seu auge, mas ela se decepcionou quando percebeu que o irmão dela, Chica, a deixava gentil e não forte como ela conhecia, e jurou destruí-lo, e ela desperta o poder oculto de suas nanomáquinas para o combate. Mas isso não pareceu ser do jeito que ela queria, e ela acaba sendo consumida por seu próprio traje IS, e assim, os sistemas de segurança da escola são ativados e a partida cancelada, pois havia um problema muito maior agora. Brincadeira, brincadeira tem hora! Laura assumiu a forma do traje de Shifuyu, derrotando Chica facilmente, mas o enchendo de ódio por estar usando o estilo de luta de sua irmã. Charles recarrega a armadura de Chica com a sua, e deixa nas mãos dele resolver isso. Usando o verdadeiro estilo da Katana Orimura, ele consegue derrotar a armadura falsa com um único golpe, libertando Laura. Ela acordou na enfermaria junto de Shifuyu, e parecia bem. Um banheiro para os meninos finalmente aberto, e como Charlie se passava por um ainda, ela fica lá para conversar com Chica. Ela diz que vai ficar na escola por enquanto, e que deveria ser chamada de Charlotte quando estivessem a sós, já que era seu verdadeiro nome. Mais tarde, é apresentada mais uma aluna nova. Bem, na verdade não, era só Charlie se apresentando como Charlotte. E como todos sabiam que Chica ficava junto dela, todas as garotas surtam e Rin vai pessoalmente explodir ele em sala. Só que Laura salva ele, e na hora de agradecer, ela dá um beijo nele, dizendo que ele será seu noivo a partir de agora. O 9º episódio começa com Oki fazendo uma ligação para sua irmã, e ela já sabia do que se tratava, e estava com tudo preparado, sua própria unidade pessoal. E Chica acorda de uma forma muito estranha. Laura estava na sua cama completamente despida,
e diz que isso é normal entre marido e mulher. Obviamente ele tenta sair da situação, mas ela prende ele com uma chave de braço, até que Aoki chega e vê isso tudo, acabando com a raça de Ishika. Ele e Charlotte decidem ir às compras para um dia na praia, já que ambos estavam sem roupas de banho, e obviamente, estavam sendo espionados pelas outras garotas. No meio do caminho, ele deixa Charlotte seguindo para a loja enquanto ele comprava uma coisa, e acaba encontrando um amigo seu e sua irmã, e ela disse que iria tentar entrar para a academia também, mas Ishika é puxado da conversa por Charlotte, pois ela havia percebido as garotas o seguindo, mas Ishika não. Dentro do provador, Charlotte começa a se trocar com ele ali dentro mesmo, e quando ela termina, as professoras acham eles e dão uma bronca. Enquanto isso, Laura estava ligando para seu pelotão para pedir dicas de biquíni, e sua amiga tinha uma ideia brilhante. As coisas na praia iam bem, conturbadas, mas bem. Tudo ficou bem e o dia foi muito divertido para todo mundo. No fim do dia, vemos que Aoki não participou de nenhuma atividade, e se encontra com Shifuyu. Ela estava pensando no assunto de sua irmã, Tabane, e sua unidade pessoal, a Akatsubaki. No dia de lazer muitas coisas estranhas estavam acontecendo, e uma delas era os irmãos Orimura sozinhos em um quarto fazendo barulhos estranhos com todas espiando. Até que a porta cai, e era só uma massagem. Caralho, cuzão! Shifuyu recomenda que ele as massageie, e percebe uma coisa muito estranha. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! E manda ele ir pegar umas bebidas. A sós com as meninas, ela pergunta o que cada uma delas vê nele, mas não disse que ia deixar elas ficarem com seu irmão tão fácil assim, e que vão ter que tomar ele à força dela. Tabane finalmente chega à escola, e parece que tem coisa vindo por aí. Você gosta de chupar cacete? Então vem chupar meu cacete. Mais tarde, todos que têm suas unidades pessoais são chamados, mas Aoki estava lá, e era justamente por causa de Tabane. Ela estava lá justamente para entregar a unidade pessoal de sua irmã, a Akatsubaki, sendo um modelo de 4ª geração, o único até agora. Ela começa os testes e o traje IS é surpreendente, mas tudo é interrompido por uma emergência, uma missão de nível A. Aparentemente um traje IS chamado Gospel se descontrolou, e está sem tripulante. O plano, depois de muita conversa, era o seguinte: Aoki vai levar Ishika até o alvo com o Akatsubaki, e Ishika iria finalizar o alvo com sua habilidade especial, de uma vez só. A missão começa e eles conseguem alcançar o alvo, que consegue escapar do plano principal e estava mais preparado do que imaginavam. A batalha continua e Ishika consegue uma brecha, mas havia um barco de pesca ilegal na área, e mesmo fossem criminosos, ele não ia os deixar morrer. Aoki ignora isso, e Ishika diz que ela perdeu sua moral depois de receber poder, o que afetou muito ela, que a distraiu do combate e fez Ishika proteger, causando uma grande explosão nos dois. Depois disso, eles tinham que continuar a missão mesmo assim, mas com o incidente, Gospel estava desaparecido. Enquanto isso, Ishika se recuperava dos ferimentos da explosão, e Aoki estava se sentindo muito culpada por isso. Ela se lembra que desde a infância, Ishika vivia protegendo, e dessa vez não foi diferente. Com isso, as meninas aparecem para dar um apoio. Eles conseguem localizar o alvo, e agora, Aoki estava com força total novamente, e só elas, sozinhas, começam o ataque contra a Gospel. Enquanto o combate ocorria, Ishika via algumas figuras estranhas em sua cabeça, e uma delas estava lhe oferecendo o poder de proteger suas amigas. O combate estava difícil, e enquanto Gospel fazia sua transformação, Ishika aceitava o poder da entidade. Todas são derrotadas no campo de batalha, mas ele aparece para salvá-las com seu novo poder. Enquanto isso na base, elas percebem a ausência de Ishika. Ele estava com sua segunda transformação, a Setsura, e parecia completamente revigorado para o combate, e agora, era a hora do contra-ataque. Depois de muita luta, Ishika consegue partir para cima de Gospel com tudo, usando sua espada especial e derrubando o alvo, quebrando sua barreira e esgotando sua energia. Depois disso, mesmo fazendo o que não deviam, Shifuyu dá uma folga para eles, e eles passam o resto do dia descansando. Ishika e Aoki ficam a sós, e conversam sobre o ocorrido. Ela ainda se sentia culpada, mas ele não se importava com nada disso, e eles acabam se entendendo, até demais,
Porque quando iam se aproximar demais, se é que me entende, eles foram interrompidos pelas outras garotas e o anime acaba com uma fuga de Shiki e Ouki das garotas ciumentas.